Seja bem-vindo a mais uma aula nossa de Direito do Consumidor. Vamos dar continuidade ao estudo da responsabilidade civil. Antes, porém, quero fazer uma pergunta para você. Você tem treinado dissertação para os concursos? Você tem treinado escrever? Fazer simulação de prova escrita? Eu pergunto isso porque quando eu estudava para concurso, antes de passar na primeira fase, eu não me preocupava com isso. Só treinava prova-teste. Quando eu fui fazer a minha segunda fase de concurso, eu tive muita dificuldade justamente por falta de prática. Então, uma orientação que eu dou para você. Faça o seu estudo desde o início, já treinando dissertação. É importante você ter o tempo da dissertação. Você já vai ter o domínio do conteúdo estudando para a primeira fase, mas se você não treinar, não fizer um treinamento específico para a dissertação, vai ficar difícil a segunda fase para você. Tá? Então, a dica da aula de hoje é essa aí. Treine a dissertação desde o início do seu concurso, do sua preparação. Não precisa deixar para quando você passar na segunda fase, que não vai dar tempo. Treina desde já, coloca já no seu horário de estudo, beleza? A dica da aula de hoje é essa aí. Bom, nós vamos começar a nossa aula tratando de um assunto extremamente agradável e que para o nosso dia a dia é importante saber, até como cidadão, né? Esse assunto é útil para você tanto do ponto de vista do concurso como da sua vida pessoal. A gente vai estudar responsabilidade do profissional liberal nessa aula. Vamos estudar também algumas situações que envolvem erro médico, como que o CDC trata essa questão do erro médico. E por fim nós vamos estudar, bem brevemente, até porque a gente já analisou isso aí, o conceito de consumidor por equiparação, a vítima do acidente de consumo. Para encerrar esses dois temas, né, responsabilidade civil pelo fato do produto e pelo fato do serviço, a gente encerra então com o artigo 17, que trata da vítima do acidente de consumo. Vamos iniciar então tratando da responsabilidade do profissional liberal. Como é que o Código de Defesa do Consumidor regulamenta a responsabilidade civil do profissional liberal? E lembre-se, a gente está falando ainda de responsabilidade civil pelo fato do serviço, acidente de consumo. Então, o estudo do artigo 14 ainda está dentro desse tema, acidente de consumo. Então, dano exterior, dano extrínseco ao serviço, né, falta de segurança, falha de segurança. Pois bem, o artigo 14, parágrafo 4º, ele traz aí, então, a regulamentação da responsabilidade do profissional liberal. Esse artigo 14, parágrafo 4º, ele dispõe que o profissional liberal, ele vai responder com base na culpa. Sim, o profissional liberal, ele vai responder com base na culpa. Eu vou destacar no texto desse artigo o primeiro aspecto importante que você precisa, então, ter em mente. A responsabilidade civil do profissional liberal é responsabilidade subjetiva. Sim, a responsabilidade civil do profissional liberal é responsabilidade subjetiva. Mas aí você me pergunta, Landolfo, aqui não é responsabilidade pelo fato do serviço? A gente não estudou na aula passada que a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva? Você já não falou que a regra no CDC é a responsabilidade ser objetiva? Sim, essa é a exceção que vai confirmar a regra. É o único dispositivo do CDC que prevê, então, a responsabilidade na forma subjetiva. Depende, então, da prova da culpa. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Então, o primeiro aspecto que você tem que saber, né? Peço que o Marião mostre para a gente esse aspecto destacado, esquece de mim que eu sou feio, mostra o quadro. Então, o primeiro aspecto é esse, verificação de culpa. Responsabilidade civil do profissional liberal, acidente de consumo, fato do serviço, depende da verificação da culpa. Agora, você pode estar me perguntando, mas quem que é o profissional liberal? Para quem que vale essa regra? Que tipo de fornecedor pode ser considerado um profissional liberal? A definição de profissional liberal ela é trazida pela doutrina nos seguintes termos. Profissional liberal é aquela pessoa que desenvolve uma atividade com grau de especialização, por conta própria, com autonomia, sem subordinação. É a pessoa que faz da sua especialização, da sua especialidade, a sua ferramenta de sobrevivência, independentemente do seu grau de escolaridade. Então, retomando o conceito, a definição de profissional liberal, é a pessoa que, por conta própria, em nome próprio, com autonomia, sem estar subordinada a ninguém, ela desenvolve com grau de especialidade, utiliza-se dessa especialidade como ferramenta da sua sobrevivência, independentemente do seu grau de escolaridade. Então, são profissionais liberais que se enquadram nessa definição. O médico, o arquiteto, o engenheiro,
o advogado. E aqui, cuidado, a gente viu que, embora o advogado para a doutrina majoritária seja um profissional liberal que se enquadra no regime do CDC, o STJ vem afastando a aplicação do CDC para a relação cliente-advogado, mas ele é um profissional liberal. Também são profissionais liberais o marceneiro, o sapateiro, o cozinheiro, o pintor. Veja, independentemente do grau de escolaridade. O que é necessário para ser um profissional liberal? Ter uma certa especialização, utilizar essa especialização para a sua própria sobrevivência e, o que é mais importante, exercer essa atividade com autonomia, sem subordinação.